Irmãos, vamos orar antes de mais pedir a graça de Deus nesse momento especial. Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio nesta manhã, especialmente agora, em que vamos meditar na Tua Palavra durante 4 domingos a respeito do que João escreveu às igrejas da Ásia. Senhor Deus, inspira-nos para que nós, ao meditar a Tua Palavra, possamos extrair lições e extrair esperança para também a nossa caminhada nesta vida, Pai. E que este livro sirva de inspiração para esta igreja, na caminhada, na obra, fortalecendo a nossa fé. É o que nós pedimos, Pai. Eu te peço por cada pessoa que está aqui nesta manhã. Eu te peço por cada pessoa que vai ouvir essa gravação, Pai. Que seja, Senhor Deus, uma bênção na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos começar aqui mostrando, em primeiro lugar, algo tremendamente importante. O contexto em que o livro do Apocalipse foi escrito é extremamente importante para nós sabermos o que o autor quis dizer. Antes de mais nada, era bom lembrar que na época em que o Apocalipse foi escrito, o mundo era dominado, ou grande parte do mundo era dominado pelo Império Romano. E aqui vocês veem uma foto de toda a geografia dominada pelo Império. Então não é a parte escura. Está tão fraquinho esse silêncio aqui que nem vai falar. Não é essa parte escura, mas é toda a foto, definida pelos 4 cantos, desde a ilha da Inglaterra, lá em cima, no canto superior esquerdo, até a Arábia Saudita aqui embaixo, topo da África, Alexandria aqui embaixo, depois a parte de Cartago, mais na ponta perto lá da ilha de Chipre, toda a região do Oriente Médio, toda a Ásia do lado de cá, que hoje a gente chama de leste europeu, a Grécia, Itália, Hungria, Alemanha, França, Espanha e Portugal, tudo isso aqui era dominado pelo Império Romano, toda essa região. Isso é muito importante nós sabermos aqui. Lugares de interesse para nós nesse estudo, primeiro é onde está essa marca vermelha aqui, que é onde fica a Judéia, aqui embaixo, a Judéia, Jerusalém, aonde Jesus viveu. Vocês podem ver que é um cantinho de todo o Império Romano. E para os romanos era um cantinho complicado, nós vamos ver depois por quê. Outro lugar importante do Império é o do quadro amarelo, Roma. Lá era a capital de todo o Império. E outro lugar importante para o nosso estudo é a região da Ásia Menor. Quadro verde, os moços estão vendo aqui? Quadro verde? É aqui que se desenrola tanto a escrita do livro como a leitura do livro. O livro foi escrito por uma pessoa que estava nessa região, para leitores que moravam nessa região. Que região é essa? É a região da Ásia Menor. E no quadro colorido, os irmãos podem ver aqui, então, alguns lugares interessantes. Bem do lado esquerdo, quase da borda, tem a ilha de Patmos, escrita entre parênteses. Uma pena que eu estou sem o laser aqui. Está muito ruim isso mesmo. E depois marcado as 7 cidades que receberam a carta do Apocalipse. Se nós começarmos por Éfeso, que é uma cidade litorânea, e subirmos para Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, os irmãos vão ver que é quase um sinal de uma ferradura. Não parece uma ferradura? Sobe com Éfeso, vai para Esmina, Pérgamo. E por que é que o autor escreveu para essas 7? Nós vamos também saber por que 7 e por que estas 7. Agora, o que é interessante é que existem estradas ligando todas essas cidades. Então é possível alguém, a pé, fazer uma visita a todas essas cidades com caminhada. Você não precisava de carruagem, não precisava de navio.
Então isso nos dá uma dica de que provavelmente o autor que escreveu o Apocalipse, que é João, ele já havia passeado por ali, conhecia os irmãos dessas cidades. E ele escreve à igreja, e nós temos que só lembrar de uma coisa: não é a igreja que nós conhecemos hoje. Não existia isso daqui, templo. Não existia isso daqui, a reunião do povo. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Éfeso, na época de João, tinha cerca de 200 mil habitantes. Era uma cidade muito grande para os padrões da antiguidade. Estima-se naquela cidade havia cerca de 100 crentes. 100. A cidade inteira. E esses 100 crentes, eles se reuniam na casa dos irmãos. Então era muito difícil você ter uma casa que comportasse 100 pessoas. Então havia de certos grupos pequenos de 10, 12, 15, 20 pessoas. Então haviam algumas igrejas na cidade de Éfeso. Então quando o autor escreve a igreja em Éfeso, ele não está escrevendo a um templo nem a um corpo tão bem reunido e organizado como esse. Ele está escrevendo aos crentes que moram em Éfeso, provavelmente 10 a 12 comunidades pequenas espalhadas nas casas dos irmãos. Minoria na cidade, minoria. No Brasil nós falamos de 15, 20, 25% de evangélicos. Quanto que são 100 evangélicos sobre 200 mil? Uma tremenda de uma minoria. Eles não estavam realmente em casa naquela cidade. Nós temos que lembrar disso. Que é isso? Então, o que os irmãos veem aqui é a região geográfica. Eu marquei, olha só. Estou me acostumando de PowerPoint, né? A bolinha vermelha está mostrando onde é que é a ilha de Patmos, da onde João escreveu, né? Da onde João escreveu a carta. Irmãos, a interpretação do Apocalipse, ela tem alguns caminhos que foram trilhados ao longo do tempo. E eu quero mostrar para os irmãos alguns deles antes de nós começarmos. A primeira interpretação aqui que eu quero apresentar para os irmãos é a interpretação preterista. Como é que as pessoas leem essa interpretação preterista? Preterista quer dizer passado. Os intérpretes que seguem por esse caminho creem que o livro de Apocalipse foi escrito para uma comunidade, endereçando problemas reais daquela comunidade na época que João vivia, para resolver problemas angustiantes da comunidade aonde eles estavam. Ou seja, todos os fatos escritos no livro do Apocalipse, essa linha de pensamento entende que já aconteceram. Ok? Essa linha de interpretação olha para todos os sinais, símbolos e desenhos do livro e entende que é tudo o que? Uma representação da realidade, não uma descrição literal. Vou dar um exemplo. Lá no capítulo 13 do livro de Apocalipse, está mencionado sobre um animal estranho que tem um corpo de leopardo, patas de urso e boca de leão. Então eles creem que isso é um símbolo que quer representar uma realidade. Eles não entendem essa descrição como um animal de verdade, como um animal, se nós pudéssemos imaginar um leopardo com boca daquele tamanho de leão e com pata daquele tamanho de urso. Isso chama-se interpretação literal. Eles não fazem a interpretação literal. Essa interpretação preterista, ela é muito recente. Por que ela é recente? Nós vamos descobrir já já o que foi que aconteceu de 1900 para cá na nossa história, que trouxe à tona essa possibilidade de leitura do livro de Apocalipse. Antes de 1900, essa leitura ela era muito rara e muito pobre, porque faltavam algumas coisas que nós vamos entrar nelas já já. Outra linha de interpretação é a linha chamada futurista. Essa linha de interpretação, ela crê que o que João escreveu na carta não tem nada a ver com os destinatários do Apocalipse. João escreveu então para 7 igrejas, mas na verdade não era para aquelas 7 igrejas, era para a igreja como um todo. João escreveu a respeito de fatos de perseguição, mas não tinha a ver com aquilo que estava acontecendo naquela época, era para a igreja como um todo. Então eles creem que tudo que está escrito em Apocalipse tem a ver com o futuro. Futuro. Não tem a ver com a realidade que se vivia naquela época. Essa interpretação, ela é obrigada a fazer alguns tipos de escolha. Ao olhar para os símbolos
os intérpretes futuristas são obrigados a olhar os símbolos e decidirem se eles são literais ou se eles são simbólicos. Por exemplo, abre lá em Apocalipse 20, no versículo 6, que fala sobre milênio. Nesse momento eles escolhem milênio como sendo uma interpretação literal. Realmente haverá um reino de Deus, Jesus, 1000 anos. Aí eles abrem Apocalipse 14 e vem os 144 mil. Agora eles olham para aquele número e falam assim: não, isso aqui não pode ser literal. Não é possível que Deus só tenha escolhido 144 mil para serem salvos. Então agora nós vamos interpretar isso aqui como simbólico, para conseguir encaixar a mensagem do livro a uma concepção que já existe de antemão. Então a interpretação futurista ela tem um problema muito sério. Ela dá margem para cada um interpretar do jeito que quer. Cada denominação e cada fé que escolhe um caminho desse faz os ajustes que precisam serem feitos para que a mensagem caia como uma luva no entendimento que eles têm da Bíblia. Então, enquanto os testemunhos de Jeová olham para os 144 mil como uma interpretação literal, outras linhas de fé não conseguem admitir que só esse povo que vai para o céu. Então eles abrem o horizonte e dizem então que 144 mil é um símbolo, não é literal. Agora tem outras linhas que olham para os 1000 anos e dizem que 1000 anos não é possível que seja só isso o reino de Cristo. Então olham para 1000 anos e dizem: aqui é um símbolo de um período muito longo. E outras linhas olham para 1000 anos, não, isso aqui é literal. Jesus vai reinar 1000 anos. Depois nós vamos passar sobre a história dessas coisas aqui. Por exemplo, havia um padre católico chamado Joaquim de Fiore que achou que 1000 anos era literal. E ele começou a fazer um estudo da cronologia e chegou à conclusão de que em 1492 se completaria o reino dos 1000 anos. E aí ia começar o quê? O caos na terra. E começou a anunciar esse momento, a chegada dessa época. E causou um pânico lá na Itália, que era onde ele vivia. Mas para a frustração de todos, não aconteceu nada depois que o ano virou. Os 1000 anos passaram e nada do que ele havia previsto, de acordo com o Apocalipse, aconteceu. Então, deu um tiro e não acertou no alvo. Os adventistas fizeram a mesma coisa em 1864. Também fizeram uma leitura da Bíblia e chegaram à conclusão de que estava chegando a época da volta de Cristo para então concluir o seu reinado e iniciar uma nova etapa na era da humanidade. E não aconteceu. Remarcaram mais 2 vezes, não aconteceu mais 2 vezes, e agora eles desistiram de marcar essa data. Esse é o problema de você escolher uma interpretação literal de um livro extremamente simbólico. Você vai fazer várias tentativas e não vai acertar na data, como se fosse possível nós anteciparmos o mundo a partir do que está escrito aqui, como se fosse essa a intenção do autor. Então tem muita teologia feita nessa base futurista, de que tudo que João escreveu tem a ver com a história da humanidade para o futuro. Ok, irmãos? E tem uma outra linha chamada idealista. Essa linha aqui, ela não é nem futurista, nem preterista. É a linha que olha para o Apocalipse e diz assim: o autor não tinha intenção nenhuma de descrever fatos históricos. Ele queria apenas transmitir uma mensagem. Só uma mensagem. Então é um livro descolado da realidade histórica, não tem nada a ver com a história da humanidade, não tem nada a ver com o povo que recebeu o livro. Descolado. E aí cabe então aos intérpretes descobrirem qual foi a intenção simbólica do autor a colocar todos aqueles personagens, todos aqueles seres estranhos, todas aquelas tragédias, tudo que está escrito no livro. O problema do idealismo é que cada um enxerga o que quer no livro. Então, para, por exemplo, alguns, o anticristo era o Papa, para outros o anticristo era o Gorbachev, porque tinha até uma mancha na cabeça, que alguns falaram que era a marca, né? A marca da besta, né? Então cada um olha para aquilo lá e interpreta de um jeito. Esse é o problema do idealismo. Os irmãos vão estar perguntando agora assim: e aí, Marcelo, por qual caminho você vai? Quem foi que não pensou nisso? Né? E aí, por qual caminho? Eu vou pegar um pouco de cada um,
Porque até agora não está muito claro que todo mundo tem 100% da razão. Então, nós vamos misturar um pouco isso daqui e vamos descobrir que tem trechos do livro que tinham a ver com a realidade dos leitores de João. Mas que João também falou sobre certos aspectos do livro que ele imaginava que iam acontecer logo em seguida e que até hoje não aconteceram. Então tem um aspecto que era contexto histórico imediato, tem um aspecto que era uma expectativa de João para o futuro próximo que não aconteceu. Então nós vamos pegar um pouco da visão preterista e vamos pegar um pouco da visão futurista e um pouquinho da visão idealista e fazer uma junção. Por quê? Porque nenhum deles tem 100% de razão. Esse é o caminho mais equilibrado. Então, para os irmãos só saberem de antemão, e eu tenho que falar isso aqui para depois não haver confusão, até agora a tradição batista independente segue a linha futurista. Essa é a tradição batista independente. Eu não vou seguir aqui nessa tradição, nós vamos depois descobrir o que tem de diferença. Mas nós vamos seguir por um caminho mais no meio termo, não tão focado na futurista. Por que a tradição batista independente segue a linha futurista? Porque quando a nossa tradição foi formada, no final de 1800 e começo de 1900, só tinha futurista e a idealista. Não tinha preterista. A preterista surgiu de 1905 para cá. Então os nossos irmãos fundadores, que foram inspirados pelo avivamento evangélico lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é predominantemente futurista. É só vocês olharem a quantidade de livros e de fantasias escritas, deixados para trás, o grande planeta Terra e várias outras coisas fantasiosas escritas com o quê? Com base nessa visão futurista. Então a nossa origem teve berço na linha futurista, até porque a linha preterista não existia ainda. A linha preterista surgiu de um tempo para cá e nós vamos chegar nela já. Os irmãos conseguem ver ali um pouco dessa imagem? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês agora. Quem são eles? Oi? Paulo e Jesus. Por que você acha que é Paulo e Jesus? Dá impressão. Quem mais tem quer fazer alguma aposta? Quem são eles? Difícil, né? Vocês responderam essa pergunta de bate-pronto aqui. Mas a gente começa a olhar para a fotografia e começa a fazer algumas contas, né? Bem, é uma fotografia. Então, seja lá quem for, só pode ter existido da fotografia para cá. Antes da época da invenção da fotografia, não pode ser ninguém, porque não tinha foto para bater. Ok, mas eles podem estar representando alguém. Pode não ser realmente quem são, podem ser atores. Quem são eles? E aí a gente começa a olhar para outros fatos, outras dicas que essa foto nos dá. Primeiro, vamos fazer uma pesquisa aqui juntos. O que tem de interessante nessa foto aqui? Quem é que está do lado esquerdo da foto? O que o personagem do lado direito está carregando? Uma mochila e uma espingarda. Então a gente supõe que do lado esquerdo é um soldado. Um soldado do lado esquerdo. Por que um soldado? Talvez por causa do cap? Talvez por causa da bota? Talvez por causa da farda? Interessante, né? O do lado direito está carregando um material que pertence a alguém do lado esquerdo. Certo? O fuzil deveria estar com outro. A mochila deveria estar com outro. Quem são eles? Vocês percebem que essa pergunta, quem são eles, antes era um negócio meio estranho. A gente está começando a ter algumas ideias do que representa isso. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para os irmãos a importância de nós conhecermos o contexto histórico, o contexto no qual o livro foi escrito. Ao conhecer o contexto histórico, fica mais fácil nós entendermos o que o autor quis dizer com aquilo. Ao saber o contexto de detalhes dessa fotografia, fica mais fácil eu dizer quem são eles. Então eu vou dar algumas dicas para os irmãos. Vamos lá. Vamos aproximar. E agora? Quem são eles? Apareceu uma informação nova. Que informação nova que apareceu aí?
uma suástica. Então já dá para dizer, quem é o do lado esquerdo? Um oficial nazista, um soldado alemão. Melhorou? Ao estudar o livro do Apocalipse é a mesma coisa. Quanto mais detalhes históricos nós pudermos ter do contexto em que o livro foi escrito, mais clara fica a mensagem do livro. Essa é a diferença das interpretações do Apocalipse até 1800, das interpretações do Apocalipse a partir de 1900 para cá. Por quê? Porque de 1900 até 1940 o mundo gastou muito dinheiro escavando as 7 cidades da Ásia. Muitas escavações foram feitas em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Sardes, na Laodiceia, por conta de um interesse arqueológico e histórico. Muita história foi descoberta naquela região de 1900 para cá. Então, até 1900, fazia-se uma interpretação do livro do Apocalipse com as informações que estavam disponíveis. De 1900 para cá, surgiu uma avalanche de novas informações que não estavam disponíveis. E aí, então, nós somos hoje obrigados a rever a interpretação. Porque se antes eu achava que era um oficial militar qualquer, agora eu sei que é nazista. Então muda a minha foto. E agora a foto vai mudar de novo, irmãos, porque agora nós vamos saber quem é o outro. Quem é o outro personagem? Diga, irmã Edna. Jesus? Por que é Jesus, irmã? Porque agora tem uma outra foto de alguém virando um cântaro no colo de uma noiva. E isso nos lembra uma certa história de Caná da Galileia, onde Jesus fez o milagre da transformação da água no vinho. Os irmãos viram que à medida que eu vou dando aos irmãos mais informações, fica mais clara a interpretação da fotografia? Com o Apocalipse é exatamente a mesma coisa. De 1900 para cá, nós ganhamos muitas informações arqueológicas que mostraram a realidade social, militar e econômica, política da região da Ásia Menor, para onde foi escrito a carta do Apocalipse. Quem foi que foi lá pesquisar? Os evangélicos? Não. Os historiadores clássicos, estudiosos da universidade da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, é que investiram tempo e dinheiro para escavar aquela região que é riquíssima em história antiga. E aí, com o passar do tempo, os estudiosos cristãos se apropriaram desse conhecimento todo da história clássica e começaram a rever o significado do livro. Por isso que eu sou obrigado a sair da interpretação futurista e fazer uma mistura, porque hoje não se sustenta mais. Porque a realidade histórica deixa muito claro de que João tinha bons motivos para escrever o que ele escreveu aqui. Tinha bons motivos. Não era simplesmente uma coisa projetada para o futuro. Haviam problemas concretos que precisavam ser resolvidos com aquela carta. Então eu diria, irmãos, que fazer o estudo do Apocalipse nesses 4 domingos é um privilégio para nós. É um privilégio porque há uma quantidade enorme de informações que estão agora disponíveis para nós usarmos aqui, e eu vou trazer muitas delas para os irmãos durante esses 4 domingos. É bom notar o seguinte, irmãos, que isso aqui que nós vamos ver, eu diria que se eu pudesse fazer um paralelo, eu estou dando uma chave para os irmãos. Nós não vamos aqui abrir toda a porta e entrar e passear por todo o livro, porque não dá tempo. Lá no seminário, na faculdade, eu tive uma matéria específica de 36 horas sobre o livro de Apocalipse e não deu tempo. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu encontrei alguns estudiosos. Um deles escreveu um livro de 800 páginas, apenas sobre as 7 cartas, capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. 700 páginas escritas só sobre as 7 cartas das 7 igrejas. Teve um outro estudioso que gastou 25 anos da vida dele só estudando o livro do Apocalipse. Escreveu 2.400
400 páginas sobre o livro do Apocalipse. Então os irmãos conseguem ter uma ideia de que 4 horas e meia é uma gota no oceano. É uma gota. Mas é a gota que nós podemos usar para abrir o livro e depois voltar nele com outros olhos. Mas precisamos dessa chave. Então aqui é só uma chave e nós vamos fazer alguns exercícios de interpretação usando essa chave, para os irmãos verem que caminho que a gente vai seguir. Mas nós não vamos, infelizmente, entrar em todos os detalhes, explicar todas as figuras, desvendar todos os mistérios. E eu já estou avisando de antemão, né? Até como o professor Zacarias Severo lá na faculdade, né? Sábio pastor, de mais de 40 anos de pastorado, disse para nós: quando vocês forem dar aula de pouco sobre o Apocalipse nas igrejas, já avise de antemão que haverá frustração. Então eu já estou avisando os irmãos que vai haver algum tipo de frustração. Marcelo, quer dizer que então que aquela besta que sobe do oceano é isso? Que droga! Quer dizer então que aquela prostituta sentada em cima da besta é aquilo? É aquilo. Puxa vida, eu gostava mais da outra versão, era mais emocionante, tinha mais mistério, deixava a coisa mais suspensa, parecia o final de Lost, cada um entendeu de um jeito, e fica aquela coisinha aberta, sem explicação, sem fechar, o sentido das coisas, irmãos. Prepare-se para um pouco de frustração, prepare-se. Mas eu creio que vai haver muito amadurecimento, porque vai se abrir uma visão maravilhosa, uma mensagem linda que está aqui dentro do livro. Esse é o objetivo, amém, irmãos? Então vamos prosseguir aqui. Então eu trouxe aqui uma frase de um estudioso de Harvard. Ele não se dedicou apenas ao livro do Apocalipse, ele era um estudioso dos textos antigos, as mensagens antigas do Novo Testamento, os papiros e outros documentos antigos. Ele escreveu isso daqui, que o Apocalipse de João está focalizado diretamente sobre os eventos e problemas do seu próprio tempo. Ele escreveu para leitores que precisavam receber aquela mensagem. Eu mandei para Adilson, focado no quê? Em algo que o Adilson precisa saber, que tem a ver com a vida dele. E é assim que João escreveu. Ele só pode ser compreendido depois de se entender que ele está estreitamente relacionado com a sua situação histórica particular. Então nós temos que olhar o contexto histórico para saber, entender o que João estava querendo. Normalmente, irmãos, nós temos essa visão de que o livro do Apocalipse, inclusive, dá nome a um gênero de livros chamado gênero apocalíptico. Existem outros livros desse gênero apocalíptico. Um dos livros mais conhecidos nossos é o livro de Daniel. O livro de Daniel faz parte do gênero apocalíptico. Existe um livro que foi tirado da nossa Bíblia, mas que é tremendamente parecido com o livro de Apocalipse, é o livro de Enoque. Ele é muito parecido, e eles foram escritos na mesma época. Normalmente esses livros apocalípticos são escritos em situação de grande perseguição. Por quê? Porque parece que a mensagem do livro visa injetar o que no povo? Esperança. Vocês estão sendo perseguidos, mas não percam a esperança, porque Cristo venceu. Não é assim? Esse é o resumo desse contexto aqui. O livro de Daniel foi escrito num contexto desse, de perseguição. Antíoco Epifânio, um general que ficou com a parte da Judéia após a morte de Alexandre o Grande, ele entrou no templo em Jerusalém, derrubou o altar, colocou o altar do deus Zeus lá dentro, trouxe um porco e matou o porco dentro do templo dos judeus. Os irmãos conseguem ter uma ideia do que significa isso? Conseguem ter uma ideia do que significa essa afronta? E isso causou uma revolta e uma revolução na Judéia, que também, cuja história não consta na nossa Bíblia, mas consta na Bíblia católica. O livro de Macabeus conta essa revolução. O livro de Daniel foi escrito nessa época, e é uma mensagem para os judeus, dizendo o seguinte: não peguem nas armas. Para que essa revolta? Para que você ir atrás da espada? Vamos deixar que Deus vingue os nossos inimigos.
Então é um livro apocalíptico que vai injetar esperança nos judeus, mas chamar os judeus a uma resistência pacífica, não uma resistência usando as armas. Esse é o objetivo, por exemplo, do livro de Daniel. E é muito comum no livro apocalíptico representar os reinos na figura de monstros. Por exemplo, nós sabemos que alguns reinos são representados como figuras. Qual é o símbolo do Império dos Estados Unidos? Águia. Qual é o símbolo da Inglaterra? Um urso. Qual é o símbolo da Alemanha? Cada país tem um animal que representa o povo da nação. Oi? Vamos lá, aproveitando aqui a cultura do Pedro Marcos. Qual é o símbolo do Brasil? Zé Carioca. Mas a gente tem uma representação de um bicho, um papagaio, muitas vezes. Agora, o autor apocalíptico, ele usa esses símbolos para representar as nações, só que ele monta o símbolo para transmitir uma mensagem. Por isso que você vai olhar os monstros que estão descritos lá na primeira visão de Daniel, são monstros completamente fora da imaginação, coisas horrendas. Ele queria mostrar o quê? Que os reinos e os impérios representados por aqueles animais eram realmente coisas horrendas, e não aquela coisa bonita como se pintava na propaganda da época. Então o uso específico de desenhos de feras e de monstros tem essa intenção de mostrar a realidade por trás dos fatos. Então nós vamos usar esse óculos, nós vamos aqui entrar em alguns detalhes sobre a história, sobre o contexto daquela época. Essa interpretação de que livros apocalípticos são escritos em épocas de aflição é uma interpretação muito comum, até no meio, fora do meio evangélico. Por exemplo, quem conhece o Marcelo Gleiser? Marcelo Gleiser, ele é um articulista da Folha de São Paulo, um astrofísico brasileiro muito famoso, muito famoso. Ele escreveu um livro chamado O Apocalipse e o Fim do Mundo. O que a ciência e a religião têm a dizer a respeito disso. E no começo do livro, o primeiro capítulo é muito interessante, os irmãos poderiam ler. Ele faz uma análise histórica de toda a interpretação do livro do Apocalipse. E ele é muito preciso, ele teve a ajuda de alguns estudiosos, porque ele foi muito bem sucedido nessa análise. E ele escreve essa visão, a visão corrente de que os livros apocalípticos são escritos em épocas de sofrimento. Agora, as escavações, as descobertas de documentos, as descobertas de carta entre imperador e Roma e governador da província da Ásia Menor, aonde estavam aquelas cidades, tem demonstrado que na época que o Apocalipse foi escrito, não havia perseguição dos cristãos. Não havia. Cristãos viviam em paz dentro do Império Romano. Judeus também viviam em paz dentro do Império Romano naquela região. Inclusive, os judeus tinham um salvo-conduto. O que era isso? Eles tinham a liberdade de não adorar nos templos romanos. Eles podiam fazer a adoração deles na sinagoga. Eles tinham a liberdade de adorar um Deus só, porque todo o restante do povo era obrigado a adorar os deuses romanos. Então os judeus tinham um tratamento especial, um favor do imperador. E era esse o contexto da vida judaica e cristã na época, nas cidades onde essa carta foi escrita. Se o Apocalipse foi escrito para um contexto de não perseguição, então o que é que o autor queria com esse texto todo? Qual era a intenção do autor? É aí que nós vamos entrar então na nossa história. Vamos ver um pouquinho da cabeça daquela época. Irmãos, nós ocidentais fazemos uma separação bastante grande desses assuntos aqui. Vida social e política é uma coisa, religião é outra, vida familiar é outra, não é verdade?
principalmente na cidade. Aqui, na nossa cabeça, é lugar de fé. Minha casa é lugar de família. Meu trabalho é lugar de trabalho. Política é na Câmara dos Vereadores, ou então no gabinete do prefeito. Nós temos lugares na cidade que são completamente separados por função. Mesmo que nós, na mensagem cristã, queiramos juntar tudo e dizer que tudo isso não pode ser separado, mas na cabeça ocidental ela funciona dessa forma: tudo separado. Quando eu vou para o trabalho, eu falo de Jesus através dos meus exemplos, porque eu não paro meu trabalho para ficar falando de Jesus, porque eu estou roubando meu patrão, porque o tempo é para eu trabalhar, não é para pregar o evangelho. Estão vendo que está bem separado as coisas? Nós temos essa mentalidade. A questão é que nós não podemos olhar para o mundo de João e achar que era tudo separado. Naquela época era tudo junto. Naquela época era tudo desse jeito. Vida social e política, religião, família, tudo dentro do mesmo saco. Não havia separação entre um assunto e outro. Vocês querem ver uma coisa aqui? Nós vamos mostrar agora um desenho da cidade de Éfeso no tempo de João. Esse daqui é uma planta dos principais prédios e construções que haviam naquela época. Então nós vamos dar uma olhada aqui na cidade que João conhecia quando escreveu. Primeira bola vermelha: templo construído para que o imperador Domiciano fosse adorado. Religião misturada com política. Vamos até o templo adorar quem? A imagem do imperador que está lá dentro. E nós temos que adorar. Política e religião. Segunda bolinha: templo do imperador Adriano. Outro imperador que tinha um templo na cidade e que queria adoração. Perto desses dois templos, um lugar onde o povo discutia a política da cidade. A Praça Superior. Terceira bola aqui. Do lado do templo. Dentro do templo se adorava o imperador. Fora do templo, o prefeito da cidade, junto com os cidadãos representantes da cidade, discutiam política. Do lado do templo. Ao lado dessa bola, o lugar de negócio, o mercado, aonde se comprava e se vendia. Logo do lado da praça, nessa bola aqui. Do lado do templo de Adriano, um bordel. Então, as prostitutas, quando não estavam servindo no templo, estavam trabalhando no bordel logo do lado do templo. Então, uma questão muito junto uma da outra. A vida secular das pessoas e a questão também religiosa e cultica naquele contexto em que João vivia. E perto de tudo, mais uma praça, onde o povo também discutia o seu dia a dia. Uma coisa interessante para os irmãos saberem: naquele tempo não tinha banco. Não tinha banco. Quem era o banco? O templo. O templo era o banco da cidade. Você ia até o templo para fazer um negócio, depositar um dinheiro, porque o templo tinha cofre. Você ia no templo fazer um empréstimo, e o templo te emprestava. Quem te emprestava? Os sacerdotes do templo. O tesouro de Roma era guardado no templo de Saturno, na cidade de Roma. E o dinheiro da cidade era guardado no templo de Domiciano ou no templo de Adriano, dependendo muito do negócio. As hipotecas eram quitadas no templo. O dinheiro do mercado, ele era trocado no templo. E aí nós podemos entender um pouco porque é que teve uma revolta tão grande lá no livro de Atos, quando Paulo chega em Éfeso e diz assim: vamos acabar com esse templo de Artemis aqui, da deusa Diana. Acabar com o templo era acabar com o negócio da cidade, era acabar com o banco, era derrubar tudo aquilo que existia de financeiro dentro daquele lugar. É a mesma coisa para chegar fora agora, vamos acabar com todas as agências bancárias da cidade de Curitiba. Acabou. O que vai acontecer? Desempregados, né, Pedro? Desempregados.
surgiram. A questão bancária é que ela saiu do mundo religioso e virou uma atividade paralela ao mundo religioso. Mas em Jerusalém era um banco. E não era apenas um banco, mas um mercado. Por isso que Jesus ficou tão revoltado quando chegou lá. Ele falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui não é um banco, isso aqui não é um mercado. Isso aqui é casa de oração. Agora dá para entender um pouquinho mais da revolta de Jesus ao entrar no templo de Jerusalém. Aquilo era um costume da época. Agora eu quero mostrar para os irmãos, e aí a gente pode até fazer uma pausa no vídeo. Vou mostrar para os irmãos um vídeo sobre essa mistura de política, religião, de tudo que a gente tinha naquele contexto aqui. Mas esse trecho aqui é um trecho que mostra o imperador César, quando ele retorna a Roma, e é uma reprodução histórica, ele vai ao templo de Júpiter pedir a bênção do Deus Júpiter. Que na cabeça dele, se ele não tivesse essa bênção desse Deus, ele não poderia governar o Império Romano. Então ele volta da França, onde tinha conquistado a Gália, e antes de ser empossado como imperador romano, ele vai até o templo pedir a bênção do sacerdote. O sacerdote dá uma alfinetada nele e fala: olha, como é que você quer a bênção se você entrou com um exército aqui dentro? E aí então ele entrou e falou: olha, eu entrei com o exército, mas eu não quero briga. Então o sacerdote vai: então espera um pouco que nós vamos ver o que você precisa fazer para que Júpiter abençoe você e você possa fazer um bom reinado. Então, na cabeça do imperador, se Júpiter não abençoasse o trabalho dele, ele não poderia ser um imperador. Antes desse trecho estava muito escuro, mas era uma cerimônia de empossamento de um tribuno, que é como se fosse um deputado federal. Então, a cerimônia de posse era marcada por uma cerimônia religiosa, não uma cerimônia cívica. Chamavam-se então os sacerdotes, e os sacerdotes davam várias voltas em volta daquela pessoa que tinha sido escolhida, e depois disso eles, em nome dos deuses, declaravam: agora você pode representar o povo dentro do Congresso. Lá eles chamavam-se de Senado. Então havia uma junção muito grande entre esses dois, entre a vida religiosa e a vida política. Um outro aspecto interessante aqui nós olharmos aqui é uma outra junção. E aqui eu marco dois lugares, duas setas. Irmãos, estão vendo aqui? Duas setas. A primeira seta aponta para a região da Judéia. Nessa região havia uma legião de soldados romanos. Uma legião. Esse era o nome que tinha. Essa legião de soldados romanos estava lá para garantir a paz daquela província. Havia um governador naquela região. Por exemplo, nos tempos de Jesus, quem era o governador? Herodes. Mas esse governador, ele era do meio do povo, não eleito pelo povo, mas ele era das famílias ricas, do meio das famílias ricas daquela região. Mas o governo, o Império Romano, ele tinha na Judéia um exército muito grande lá, para garantir a paz. Na região onde João escreve o livro, não tinha nenhum exército. E era uma região com uma população muito maior do que na região da Judéia, com um nível de atividade econômica muito maior. E a pergunta é: por que é que na Judéia tinha que ter exército, e na região onde João estava lá não precisava de exército? E os dois eram impérios. Diga, Pedro. Talvez seja pelas próprias raízes históricas do conflito que já existia lá e que permanece até hoje, ou seja, aqueles povos, né? Será que era? Não tinha tanto conflito entre os povos, porque os judeus não brigavam lá, eles não matavam os samaritanos. Já não tinha mais filisteu. Oi? Lá, talvez porque era centro religioso, tem alguma a ver com religião. Nós vamos ver, quer ver só? Duas coisas eram as causas dessa diferença. A primeira era a seguinte: para o Império Romano era muito caro mandar um exército. Ele tinha que ir de navio. Nesse caso, por exemplo, ele tinha que sair de Roma e ir de navio até a Judéia. Ele tinha que manter aquele exército, alimentando o exército todo dia. Ele tinha que pagar o salário do exército, porque naquela época o exército ele era profissional, ele era pago. Tinha que pagar o exército.
Então tinha um custo para o império. E esse custo não existia na Ásia Menor. Interessante. Na Ásia Menor não havia problema religioso, Deus. Você estava na linha certa. Lá havia uma liberdade religiosa porque cada um podia adorar o Deus que quisesse. Os judeus tinham a liberdade de poder adorar o seu Deus. Mas os outros cidadãos romanos tinham que adorar os deuses romanos. Que deuses eram esses? Deus Marte, Deus da guerra. Vênus, a deusa que dá a luz, a deusa da fertilidade. Júpiter, a deusa Roma. Que deusa Roma é essa? Com o passar do tempo criou-se um mito de que por trás do Império Romano havia uma deusa que garantia a paz do Império. Então aquele povo adorava uma deusa chamada Roma. Por quê? Porque eles criam que a adoração daquela deusa Roma garantia a estabilidade do Império. Adoravam o imperador, adoravam uma estátua de César, se prostravam e ofereciam sacrifícios ao imperador, porque o imperador era tido e ele ganhava o nome Soter, Salvador. O imperador ele era chamado de Dominus, Senhor, em latim, Oquínios em grego. O imperador era tido como o grande salvador do mundo. E tem textos descobertos na região lá das 7 cidades em que diz: ao nosso querido imperador, salvador do mundo, aquele que trouxe a paz e o evangelho. Não é o evangelho de Cristo, porque evangelho é uma palavra grega que foi tomada pelos evangelistas para dizer que Cristo é o evangelho de Deus. Mas ele já existia antes, e essa palavra dizia que, na verdade, o imperador César é que tinha trazido o evangelho àquela região. Que evangelho era esse? As boas novas da paz. Porque aquela região sofria muito com guerra. E graças ao imperador romano Júlio César, depois a Otaviano, aquela região encontrou a paz. Portanto, eles olhavam para Júlio César e diziam: este é o verdadeiro Deus. Nós vamos ver depois fotos sobre que provam esse que eu estou trazendo para vocês. Havia outro fator importante, além dessa questão religiosa. Mas Marcelo, por que a questão religiosa garantia a paz? Não havia conflito de fé. Cada um fazia e tinha a sua liberdade. Os romanos tinham a sua liberdade de adorar quem eles quisessem. Os judeus tinham a sua liberdade garantida. Agora, na Judéia, se alguém entrasse com um porco dentro do templo, aquele lugar virava de cabeça para baixo. Era um barril de pólvora em termos de fé. Porque eles não admitiam nenhum tipo de manifestação religiosa diferente do judaísmo, principalmente em Jerusalém. Então, eles viviam um clima de tensão muito grande por causa da questão religiosa. E uma outra questão é a questão que a gente chama de patronato. O que é o patronato? Havia uma ligação muito forte entre as classes sociais do Império Romano. Júlio César, o imperador, ele era o grande benfeitor dos governadores das regiões. Eles então deviam favor a Júlio César e ele prometia defendê-los com seu exército. Os governadores por si, nas suas regiões, eram os grandes benfeitores dos prefeitos das cidades, que então tinham no governador alguém que os defendia diante de César, e eles prometiam com fidelidade ao governador. E essa relação de fidelidade ia descendo até o escravo. O escravo tinha uma relação de fidelidade com o dono da casa onde ele servia. O dono da casa o alimentava e ele servia com a sua vida. O dono da casa tinha uma relação de patronato com alguém da área de negócios. Então, esse dono da casa trabalhava no negócio e esse chefe dos negócios da cidade, que a gente conhece como Colídia, ele garantia que os negócios iam fluir bem, de que eu não ia ter intervenção, de que eu podia fazer os meus negócios na praça sem ser assaltado, ou seja, uma espécie de uma guarda, garantia de uma estabilidade financeira. Esse líder da Colídia estava ligado com o prefeito da cidade, porque ele ajudava a manter a paz na cidade e o prefeito precisava dele para que todas as coisas funcionassem. Então havia uma relação muito íntima e muito profunda entre as diversas classes sociais do Império Romano. Isso garantia um nível de lealdade muito grande. Eu não podia trair o meu patrão, o meu patrono, porque eu dependia dele e eu estava em dívida sempre com ele. Ele também não podia trair o seu superior, porque ele também dependia do seu superior. E assim ia se subindo
estendendo até a figura do imperador. Por isso que muitas vezes o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas de que ele preferia não ter a ajuda de ninguém, para que ele não ficasse sob a lealdade de quem lhe emprestou dinheiro. Por isso que ele fala: eu prefiro costurar a minha tenda, eu prefiro trabalhar e ganhar o meu pão, do que depender da ajuda de vocês. Por quê? Porque na medida que você emprestava dinheiro para alguém, você criava um laço de dependência e de lealdade. A pessoa que pegou o dinheiro de você agora, ela está presa a você por lealdade, ela não pode te trair. Se você for voltar na Maria Lima, ela também tem que voltar. Lealdade. Se eu for adorar o imperador, ela também tem que adorar junto comigo o imperador. Essa lealdade, ela se estendia para todos os níveis de relacionamento: familiar, religioso, político e social. As pessoas ficavam ligadas umas às outras, num clima de dependência. Então isso na região de João, lá nas 7 cidades, ajudava a criar um ambiente extremamente estável, porque ninguém podia fugir da lealdade que foi declarada ao seu patrão, ao patrono. Ninguém podia, ninguém queria, porque isso abalava o sistema. Agora, na Judéia, a cultura hebraica não tinha esse modelo de lealdade, porque o judeu não prestava lealdade a ninguém, exceto a quem? A Yahvé. Então ele não estava ligado a mais ninguém. Yahvé era a única figura digna de receber lealdade de um ser humano. Então isso criava um modelo mais instável. Por quê? Porque na medida que na cabeça da pessoa ele achava que aquilo estava atraindo a lealdade dele com Yahvé, ele simplesmente mudava o caminho dele. Se alguém o obrigasse a fazer algo que ia contra a lealdade que ele tinha prometido a Yahvé, ele não fazia. Então era ele com a consciência em relação a Yahvé. Isso não existia na região de João. Lá era todo mundo amarrado um com o outro, desde o escravo, todos eles ligados até a figura do imperador de Roma. Por isso que havia uma estátua e um templo ao imperador na cidade. Quem é que fez aquilo? As famílias ricas da cidade, que queriam mostrar para o imperador como nós somos leais. Vamos mandar uma cartinha para ele? Vamos mandar um chocolatezinho? Não. A forma de demonstrar lealdade nas famílias ricas da cidade era construir imagens e templos. E assim os ricos então gastavam fortunas para bancar a construção de um templo, para bancar a construção de uma estátua representando a figura do imperador. E como as famílias ricas elas comandavam a cidade, isso acontece até hoje, irmãos. Até hoje aqui é assim. A influência das famílias ricas sobre a cidade. É só citar alguns sobrenomes aqui em Curitiba e nós vamos nos lembrar de que realmente isso é verdade. As famílias ricas, junto com os sacerdotes, então, criaram esse contexto. E o povo ia lá então adorar aquele que trouxe a paz. Por que você está construindo esse templo? Porque o imperador trouxe a paz sobre os negócios, sobre a cidade. Viram só o contexto que eles viviam? Era nessa linha então que o povo vivia. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. O que tem aqui embaixo? Uma figura do Rambo 3. Quem que lembra desse filme aqui? Pois é. Rambo 3. Qual é a história desse filme? O que é que ele conta? Rambo 3, a história é a seguinte: Rambo é chamado por um general norte-americano para uma missão no Afeganistão. Cuidado, esse filme é de 1988. Cuidado para não parecer uma descrição da realidade. 1988. Ele é chamado pelo general norte-americano para ir ao Afeganistão, lutar contra os soviéticos que dominavam aquele país, porque os soviéticos estavam torturando os civis daquele país. Então o Rambo vai para o Afeganistão num processo de libertação. Então o filme Rambo tem uma mensagem por trás. Que mensagem é essa, irmãos? De que a União Soviética é o império do mal, certo? Tortura os civis. Que mais? De que os Estados Unidos é a encarnação do bem, centro de toda justiça, porque mandaram o Rambo, o libertador, para livrar o povo. E que o povo não é capaz de conseguir libertação por si próprio. Precisa de um libertador
Porque essa é a mensagem por trás do filme. Mas por que eu trouxe esse filme? Porque ele mostra como é a cabeça das pessoas. O povo americano adorou o filme. Esse filme foi campeão de bilheteria. Ele reflete a cultura do povo. Não talvez a nossa brasileira, mas a cultura americana ele reflete muito. Tanto é que depois desses anos nós vimos quantas vezes essa história se repetiu. E eles pensam assim: nós somos o paladino da justiça. Estamos aqui para livrar o mundo do mal. Essa é a mentalidade. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é para mostrar que a cultura mostra a mente do povo. Querem mais um exemplo? Quem é essa figura aqui? Os mais antigos devem saber. Geraldo Vandré. Aí, Roca, se entregou, hein? Geraldo Vandré. Quem foi Geraldo Vandré? Autor daquela música Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. Que música foi essa? O hino de resistência do movimento estudantil na época da ditadura militar. E ele foi perseguido, ele teve que se esconder para não ser torturado em preso e exilado. Mas a música que fala sobre caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. É uma música extremamente subversiva, dizendo que a nação brasileira pertence a quem? Aos brasileiros, e são todos iguais, não tem aquele que é melhor e aquele que é pior. É mais uma demonstração de que a cultura mostra a mente. Muitas vezes mostra a mentalidade dominante, como o caso do filme Rambo. Mas às vezes mostra a mentalidade dos dominados, como o caso do Geraldo Vandré. A música foi proibida, não podia tocar mais nas rádios, porque ela tinha uma mensagem completamente subversiva, uma mensagem de resistência à ditadura militar. Então isso aqui é para mostrar para os irmãos como a cultura traz à superfície o que o povo pensa. E eu sou obrigado a fazer isso, porque depois nós vamos olhar para isso daqui, ó. Acho que a bateria foi... Uma estátua do imperador. Estátua, escultura, é uma expressão que? Artística. E a gente olha para ela e nós olhamos para essa estátua e assim, poxa, mas que coisa bonita, né? Eu gosto de escultura. Gosto de quadro. E olho para uma escultura e falo assim, puxa, que talento do artista de pegar uma pedra de mármore e esculpir no mármore um negócio desse. Acontece que essa estátua tem uma mensagem tremendamente poderosa por trás. Ela mostra a cabeça de quem mandou fazer a estátua, porque o artista, ele não fazia para ele era pago para fazer para alguém que tinha muito dinheiro. Então olha só que mensagens que tem, por exemplo, nessa estátua aqui. O busto, o peitoral. Essa estátua tem uma couraça militar. E nessa couraça militar tem uma seguinte mensagem através dos símbolos: César é o supremo comandante, graças ao favor divino. Por que favor divino? Porque no topo dessa couraça existe então o deus Silos, que é o Deus que comanda o céu. No topo da couraça dele. Ou seja, César é o comandante porque o Deus do céu quis que assim fosse. Debaixo dele está a deusa Sol. E também uma carruagem com a deusa Aurora, como comandante do cavalo. Ou seja, os deuses estão a favor dessa figura aqui. Do lado esquerdo tem uma figura da Espanha, que havia recém sido conquistada quando essa estátua foi feita. E do lado direito uma figura de uma mulher, uma bárbara, ou seja, de um povo não educado dentro do costume romano. Logo depois tem o deus Apolo e a deusa Diana. Mais para baixo um pouquinho tem a coroação de Otávio, que é essa figura da estátua. Embaixo dessa coroação tem a figura da Mãe Terra, e ela está cuidando então 2 bebês e um prato cheio de frutas, como simbologia da fertilidade da terra. Ou seja, essa figura aqui do imperador garantiu a fertilidade da terra. Fertilidade da terra. Que mensagem que tem no peitoral dessa figura? De que César, ele é abençoado tanto pelo Deus do céu como pela deusa da terra. E graças a ele houve paz e fertilidade em todo mundo.
A Espanha foi conquistada, os bárbaros foram domados, e agora a criança cresce e a terra dá seu fruto, graças a essa figura aqui. A posição do braço direito indica que ele está fazendo um discurso às tropas. Essa era a posição usada pelo imperador ao discursar para as tropas. Portanto, essa estátua é uma estátua comemorativa de conquista e personifica o quê? O que o povo entendia a respeito da figura de César. Não foi ele que pediu. Isso aqui foi encontrado na região onde João escreveu as cartas. Mas não acaba por aqui. Um detalhe do braço esquerdo é que foi quebrado e não consta mais aqui, mas havia um bastão. Esse bastão é um símbolo político. Então mostra que o imperador, além de ser abençoado pelos deuses, ele é o líder político do Império Romano. Ele é o supremo líder, o bastão do poder político. Na cintura, ele tem uma espécie de uma túnica. Essa túnica ela é usada como sinal de santidade. Há algumas outras estátuas de César onde ele só está com a túnica. Ele não está vestido com a couraça de batalha. Essa estátua mostra que César é uma figura divina. Aqui a túnica ainda resiste, mas só está na região da cintura, para lembrar de que ele pode contar, ele conta com a bênção dos deuses. E César é chamado de filho de Vênus, filho da deusa Vênus, o herdeiro dos deuses. Por último, no pé da estátua há um golfinho e essa criança cavalgando o golfinho, também um símbolo da divindade de César. Essa criança é filho de Cupido, e o golfinho é um símbolo do Cupido, da deusa Vênus, e ele é retratado junto com César para comunicar que César era visto como Deus. Assim como o ramo comunica algumas mensagens que estão na mente das pessoas, assim como o Geraldo Vandré cantou o coração do povo brasileiro, onde algumas pessoas, a estátua também comunica a mentalidade das pessoas na região onde João vivia. Uma outra forma de nós vermos a cultura da época é através da numismática, da leitura das moedas. Nós temos hoje, por exemplo, a filatelia. O que é a filatelia? É a leitura dos selos, como um transmissor de uma mensagem de uma cultura. E na figura das moedas, nós também podemos ver essa moeda. De um lado está o perfil do imperador César, e do outro lado a deusa Vênus, segurando na mão a deusa Vitória, enquanto do outro lado o seu braço repousa sobre um escudo de batalha, que por sua vez está em cima do globo. Uma mensagem então de que César, ele é abençoado por Deus e conquistador do mundo, pacificador da humanidade. Uma moeda. Outra moeda, a deusa Vênus, de um lado César e do outro lado a deusa Vênus e o golfinho. Também uma demonstração. Desse lado aqui, desculpa. Desse lado a deusa Vênus e do outro lado César com os dois povos conquistados. Eu estava lendo a figura de uma outra moeda aqui. Esse aqui é uma moeda conhecida, chamada denário. Nós já ouvimos falar de denário. Denário, é daí que vem até a palavra dinheiro de hoje. De um lado está César, do outro lado a deusa Vitória, e ela tem uma palma na mão e um cálice na outra mão, dizendo assim, e diz assim: César, filho de Deus. Lá na cidade de Tiatira foi descoberto um templo e está escrito assim: esse templo é dedicado ao nosso imperador, o Deus invencível. O Deus invencível. Mais uma moeda. De um lado, o perfil do imperador Domiciano, e do outro lado, o desenho do filho dele que morreu enquanto era criança ainda. Essa criança está desenhada aí, sentada sobre um globo, com suas mãos estendidas. E em volta das mãos tem uma figura que os irmãos já ouviram falar: 7 estrelas. Lá no livro do Apocalipse, Jesus aparece segurando as 7 estrelas na mão. E aqui tem 7 estrelas. E esse dinheiro é anterior ao livro do Apocalipse. Algumas figuras usadas por João no livro foram extraídas do meio do povo. Portanto, os que leram o livro sabiam do que João estava falando.
E as 7 estrelas é o domínio dos céus. Aqui dizia, o filho do imperador que morreu agora domina o céu. Mas João no seu livro diz, quem domina o céu é Jesus, porque ele tem na mão as 7 estrelas. Então aí nós começamos a ter uma ideia do que João está fazendo no livro. Ele está pegando os símbolos romanos e está dizendo assim, isso aqui é tudo mentira. E ele vai pegar os símbolos e vai aplicar a Jesus Cristo. Ele pega um dos símbolos que são as 7 estrelas e já põe na mão de Jesus Cristo, dizendo, pertence a Jesus o domínio dos céus, não ao filho do imperador. Irmãos, nas 7 cidades onde João escreveu o seu livro, havia templo em 5. Templo erguido ao imperador para adoração. Havia altar em 6. E havia sacerdotes em mais 6. Todos eles dedicados a adorarem ao imperador. Um fato interessante, irmãos, é que você não podia fazer negócio nessas cidades se você não participasse do culto. Você era obrigado a fazer negócios. Para você fazer negócios, comprar e vender, para você trabalhar na marinha mercante, você tinha que participar do culto do imperador. Se você não participava do culto do imperador, as pessoas, peraí, você não adora o imperador, eu não te vejo lá. Você não pode fazer negócio comigo. Você não pode se associar à minha associação comercial dos artesãos da cidade de Éfeso, porque você não se dobra diante do imperador. Havia um pré-requisito de que para operar o sistema econômico das cidades, as pessoas adorassem o imperador. Ok? Esse daqui é a cidade de Cesareia. Cesareia consta nos escritos bíblicos. É uma cidade que Herodes construiu para homenagear quem? César. Por isso que chama Cesareia. E ele construiu a cidade bem longe de Jerusalém para não dar encrenca com os judeus. E nessa cidade, Herodes ergueu um templo ao imperador César. E nesse templo, Herodes cultuava e se curvava diante da estátua do imperador. Cesareia, lá na região da Judeia. E uma última coisa, irmãos, para nós encerrarmos a nossa meditação de hoje. Eu tentei trazer aqui uma foto de um calendário. O calendário é um fato à parte. O calendário, ele tem uma origem no momento em que o ser humano passou a observar que, à medida que o sol passava por cima da terra e a lua mudava de fases, aquilo influenciava nas marés e afetava toda a pesca, e aquilo influenciava na plantação. Então o homem começou a usar as fases da natureza para marcar as épocas do ano, e também começou a observar os períodos da chuva. Então o homem que cria que Deus era a natureza, isso era a crença da humanidade, que Deus era a natureza, olhava para a natureza e via a natureza cíclica e dizia assim, está aí Deus abençoando a natureza. E ele começou a observar o calendário e começou a cortar o calendário em vários pedacinhos. Por exemplo, lá na Pérsia, cortaram o calendário de acordo com o ciclo do sol. No mundo islâmico, até hoje, o calendário ele é contado a partir dos ciclos da lua. No mundo egípcio, o calendário ele é cortado a partir do ciclo de Vênus, que é observável na região do Egito, assim como é observável no nosso céu aqui em Curitiba, dá para ver de noite. Quando o céu permite, dá para ver o planeta Vênus lá em cima. O calendário hebraico, ele é uma mistura de movimentos do sol e movimentos da lua. Acontece, meus irmãos, que esse calendário, que sempre foi visto como uma expressão de divindade, ele sofreu um ataque. Só que o povo daquela época não percebeu que foi um ataque. O imperador, que se via como um deus, entrou dentro do calendário e pôs o nome dele lá dentro, porque eu também sou Deus. Então olha só, mês de janeiro é o mês romano, vem de Janus, aquele Deus que tem 2 faces. Mês de fevereiro também vem de Februa, do Império Romano, o mês da purificação. Mês de março vem de Marte, Deus romano da guerra. Mês de abril vem de Aprilis, deusa do amor. Mês de maio vem de Maios, a deusa grega Maia. Mês de junho vem de Junos, mulher do deus Júpiter, padroeira do casamento. Que interessante, só que agora a gente casa em maio, mas é em junho. Mês dos namorados, deve ter alguma coisa a ver. É uma herança da época de Roma.
Depois de junho vinha o mês quinto, o mês sexto, o mês sétimo, setembro, o mês oitavo, outubro, o mês nono, novembro, e o mês décimo, dezembro. Esses eram os nomes dos meses do Império Romano. O imperador, se achando Deus e querendo se aproveitar dessa visão, foi lá e mudou o nome dos meses. E disse assim: o mês quinto não vai mais se chamar quinto, vai se chamar julho, porque eu sou Júlio César, Deus. Então ele entrou no calendário divino e colocou o nome dele dentro do calendário. Mas isso não estava por ele. O seu sucessor, Otaviano, que foi o maior imperador que Roma conheceu, conhecido como Augusto, entrou no calendário de novo e pegou então o mês sexto e mudou para agosto de Augusto, o Deus romano. Então, nas estátuas, nas moedas, no calendário, nós podemos ver a mente daquele povo, que adorava o imperador como se fosse Deus, que só fazia negócio depois de ter ido até o santuário do imperador se curvar diante dele, que participava da oferta de sacrifício de comida e comia da carne oferecida aos ídolos. Era esse o contexto em que nós estamos então estudando o livro de Apocalipse.